falar no tempo de Cronos e no tempo de Kairos? Eu já ouvi falar, mas já não me lembro do conceito. Epá, Sim. eu também. Sobretudo de Pronto. Cronos, mas não Sim, lembro. eu já ouvi dos dois, mas já não me lembro do Cronos, conceito. o Cronos e o Kairos eram duas divindades gregas que, desde a linha dos deuses olímpicos, e que um representava a parte cronológica e outro representava a nossa sensação do tempo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um é o tempo do relógio, outro é o tempo que nós vivemos e a nossa situação sensitiva das situações. Quando nós estamos doentes, um minuto parece uma eternidade. Quando nós estamos eufóricos, um minuto parece segundos, voa. Quando nós estamos em flow, o tempo, estamos tão absorvidos que não damos o tempo de passar, porque estamos completamente embebidos. Quando estamos com algo rápido, parece que nunca passa. É estas duas lados, esta dualidade que é concebida por Cronos, a parte rígida, a parte analítica, a parte lógica, e a parte Kairos, a nossa parte mais subjetiva, mais sensativa, mais ilimitada da nossa parte pessoal e que varia de pessoa para pessoa. E por isso é que a parte da abordagem, e quando nós falamos de tempo, temos que falar sempre nestes dois conceitos. E porquê? Porque para uma pessoa o tempo pode ser o tempo do relógio, e é sempre o tempo do relógio, e tem que ter sempre em relação a isso, mas também há outra dimensão, que é a dimensão do nosso interior, quando nós estamos eufóricos, quando estamos com a pessoa que gostamos, não, ficamos completamente imbebidos, e o tempo é uma unidade, e é um tipo de tratamento. Quando estamos a olhar para o relógio, é outro. É uma situação rígida, e quando nós falamos no tempo de Kairos, é algo que nós criamos internamente. Mas já vamos entrar mais precisamente em cada um deles. Nós vemos que isto concebeu, um bocadinho historicamente falando, com a mitologia grega e com os deuses gregos. E porquê? Porque na mitologia grega tinha-se o conceito de Cronos com o conceito da imortalidade, no sentido de um fim, de uma temporalidade, uma coisa fixa, rígida. E veio um bocadinho este conceito na altura, veio no sentido de pressão em termos de compromissos, mas no sentido de eles se interrogarem, se analisarem e encontrar uma solução e uma explicação para a vida e para a morte. Isto fez com que tivessem um conceito diferente, não no poder de criar, mas de explicar às pessoas e explicar aos conterrâneos o que eram as unidades de tempo, o que era a vida e tudo daí. Daí nasce a relação entre a dualidade, e dualidade presume duas situações. Somos como nós também somos seres duais. Somos seres maravilhosos e também temos situações de seres menos maravilhosos. Somos luz e sombra. Somos bons e somos Raciocínio. maus. Força, Dorota. Somos bons e somos maus. Sim, temos comportamentos ditos de seres bons, que ajudamos, mas também temos outros que não são enquadrados nem são ditos como aceitáveis. Mas todos nós temos isso. O que importa é nós autorregularmos, termos essa consciência e também partilharmos essa vertente com todos nós. Mas nós só somos humanos se reconhecer, ou seja, nós somos humanos, mas temos tanto esse autocontrolo se reconhecermos esta dualidade. Nós, ou seja, nós somos bons o suficiente. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que todos nós temos essa dimensão. Se nós não tivermos autocompaixão por nós e por os outros, temos estas duas dimensões, mais facilmente entendemos os comportamentos do outro. Não no sentido de juízo de valor, mas no sentido de construção e aprendizagem, saber como é que o outro reage, ou pelo menos entendê-lo dessa forma, tudo isso. Foi daí que nasce esta situação, foi padronizada pelo Cronos, e a temporalidade vem nessa situação que é uma situação rígida, vertente mais de uma linguagem 0-1, uma situação mais inflexível, enquanto Kairos vem numa situação mais
de olhar para o sentido da oportunidade, sentido de uma situação construída e tudo aí. Mas, continuando com a perspectiva histórica, quando Kairos, quando Cronos, que era um deus da mitologia grega, antes de haver comunidade grega, que eram os titãs, que era um povo que vivia naquela zona da Grécia, de que vem no sentido de criar algo explicativo, como já falámos, vem no sentido de criar uma linha. E essa linha era uma linha rígida, intolerante, e daí traduz para a unidade temporal esta situação. Se vocês repararem, a parte de Cronos dá origem a cronologia, a cronómetro, que presume tempo. Além disso, também vem presumir que houve. Nós sabemos bem que os mitos têm uma parte de que explica a realidade e que explica as ações. Mas foi uma forma que encontraram, porque na altura não tinham ciência, de explicar e partilhar esse conhecimento com as pessoas. Daí também nasce a forma de medir e a forma de encontrar esta situação mais rígida, porque o tempo tem 30, tem segundos, minutos, horas, dias, semanas e meses e anos. E isso começou nessa altura, mas é uma situação rígida, não é flexível. E daí vem também tudo essa linguagem que o tempo é no sentido de compromisso, no sentido de agendamento, mas é uma situação que não é flexível. Por outro lado, o tempo de Kairos, que é um tempo em que nós vamos ao nosso interior, vamos a uma situação de encontrarmos maior dimensão, maior oportunidade, maior flexibilidade, e por isso é que cada um tem o seu tempo de evolução, o seu tempo de encontrar soluções para evoluir, o seu tempo de encontrar diversas respostas, tudo por aí. E no sentido de não encontrar um limite fixo, rígido e fim das coisas, mas no sentido de temporalidade. Porque nós, se olharmos a forma de pensarmos, nós temos um lado esquerdo, que é um lado rígido, que é um lado muito racional, e temos um lado emocional. Se nós quisermos conectamos a parte racional com a parte lógica, com a parte de temporalidade, a parte do Cronos, e a parte emocional, que é a parte direita do cérebro, com a parte de Kairos, que é mais abrangente, mais poderosa, que é o nosso inconsciente. Há esta dualidade nesse sentido. Estou a ir muito depressa? Está bom assim? Tá bom, tá bom. Para mim tá bom. Ok. E isto vem no sentido de flexibilidade. Quando estamos a falar de flexibilidade, estamos a olhar mais para Kairos. Quando estamos a olhar para inflexibilidade, rigidez, estamos a olhar para Cronos, para o tempo analógico, que é o tempo tal e qual como conhecemos, na forma de nós falarmos, quando se combina uma reunião, quando se fixa determinadas coisas, compromissos, tudo isso. Quando falamos em oportunidades, o que é que fazemos com o tempo, de uma forma a aproveitar e maximizar o tempo, estamos a falar no sentido de nós potencializarmos, estamos a falar mais no sentido de Kairos. Por isso é que, quando Kairos, analisamos... como? Desculpa. Então, como é que é isso mais no sentido de Kairos? Se nós Quando nós falamos... falamos no sentido do que fazemos com o tempo, nas potencialidades de nós nos potencializarmos, de aproveitarmos isso é de Kairos, melhor o sim. tempo, sim. Sim. Quando estamos a falar de uma situação rígida, dizer que, olha, aquilo dura X tempo, de um compromisso, de ter tenho uma reunião às X horas, só tenho não sei quanto tempo a fazer isto, a reunião não Exatamente, pode é durar. mais no Pronto, sentido de ok. Cronos, uma situação rígida, Claro, inflexível, agendamento, tudo isso. sim. Mas a gente já vai falar um bocadinho mais também sobre isso, mas estamos a falar no sentido das bases e da história um bocadinho que percorreu para termos mais abordagem maior da situação e para ficar mais sólido o conhecimento. Zeus, todos nós sabemos que aprendemos na história que era o deus dos deuses, que teve uma descendência e a última descendência de Zeus foi Kairos. Mas Kairos, que era neto de Cronos, concebeu, também foi representativo do tempo, mas do tempo não no sentido rígido,
mas no sentido de oportunidade, potencialidade, flexibilidade da pessoa aproveitar o máximo da vida. Não no sentido de ver a vida como limite, mas viver a sua vida no máximo das suas potencialidades. Faz sentido também para vocês esta dualidade? Sim. E vem no sentido de aproveitar, não andar tipo piloto automático, mas aproveitar as oportunidades e o melhor que nós temos dentro de nós. Isso vem no sentido de tudo o que nós consigamos fazer e manter-nos em flow é o representativo de Kairos, quando vemos as situações muito analógicas, fixas, é o tempo de Cronos. Avançando um bocadinho com isto, vemos que nós temos o relógio que é muito fixo, é uma coisa muito imposta, ou seja, nós não temos poder de discussão com ele, é uma situação que nos é imposta e é rígida. Quando estamos a falar de oportunidade, varia de pessoa para pessoa, e a interpretação das oportunidades também varia de pessoa para pessoa. Aí já estamos a fazer quando estamos a falar o que é que fazemos com o tempo, já é uma situação de aproveitamento, de oportunidade, estamos a falar na situação de Kairos, esta dualidade. E trazendo isto para a realidade de dons, vamos aqui avançar um bocadinho, isto já falámos, que é a parte subjetiva e a parte objetiva, que é um bocadinho também do que estávamos a falar, eu também estava a adiantar um bocadinho, e isto está lá, mas também é no sentido de nós querermos, de sentirmos o que é que, se com o tempo que nós temos, aproveitamos ao máximo e não estamos em piloto automático e aproveitamos as nossas potencialidades para sentirmos que fazemos bom uso do tempo e tendo uma gestão da ocupação do tempo efetiva e na sua maior forma. E, na parte operacional, já lá vamos, daqui a bocadinho já entramos na parte operacional, ou seja, as estratégias que nós podemos usar para nos organizarmos melhor e para ocupar melhor o tempo. Aqui verificamos que nos nossos dias o Cronos é representado pelo relógio, pelo cronómetro, pela bússola, e vemos que o Kairos, embora não seja muito discutido, que nós não falamos isto nas escolas, mas é mais representado por grande potencialidade que está dentro de nós e não é conhecido. E isso, muitas vezes, nós restringimos mais ao quarto do piloto automático, à questão do horário, à linguagem 01, que é a linguagem analógica, e não às grandes potencialidades do que podemos fazer e o que nos faz entrar em flow, que nos faz encontrar felicidade e nos faz evoluir e aproveitar melhor todos os minutos que nós temos. Além disso, também isto já é o Cronos é associado ao tempo, tal e qual como conhecemos, Kairos é associado à produtividade. Isto porquê? Porque é o uso que nós fazemos das coisas. Se nós conseguimos maximizar o tempo que temos e a forma de o usarmos, estamos a dizer que conseguimos fazer mais e melhor e aproveitando as nossas oportunidades. Logo aí, a produtividade é conectada com Kairos porque é o sentido de maximização e de eficiência. Faz sentido para vocês? Sim, sim. Pronto. E é um bocadinho também por aí. Enquanto que um é sequencial, ou seja, o minuto não dá origem ao dia, mas o minuto dá origem à hora, a hora dá origem ao dia, o dia à semana, a semana ao mês e assim sucessivamente. Nada se atropela em termos de conduta, é tudo sequencial. Enquanto que o Kairos já é mais relativo, já é mais articulado e tudo isso. Eu estou a articular isto para podermos ver mais a diferença. Certo. E também aqui a questão da monitorização, enquanto que um é mais no sentido de ver por meios, que é o relógio, a bússola, o cronómetro, neste domínio, Kairos é mais monitorizado do resultado. É o que é que fazes, Sim, não é? é o que produzes com o uso do tempo.
ao fim e ao cabo, o que faz com a ocupação, aquilo que te distrais. Por isso é que, em termos de associativos, associamos o Cronos, o tempo, à medição, e Kairos ao sentido de oportunidade e ao sentido de produtividade, que há uma conotação direta de tudo isso. E por isso é que cada vez mais, quando falamos em gestão de tempo, é sempre bom falarmos nestas duas grandezas, porque uma é a unidade de tempo, o outro é o que nós fazemos no tempo. E o que importa é que nós tenhamos consciência do que nós fazemos no tempo, para nós podermos reorganizar e aproveitar em relação à situação. E depois já falamos em encontrarmos formas de nós percebemos dos padrões que temos, fazer o levantamento dos padrões e estabelecer uma conduta para saber o que é melhor de nós e quando é que o vamos imputar e alocar. Pronto, isto aqui, outra das analogias que se faz, não no sentido, e não interpretem igual não se agarrem muito às palavras, quando estamos a falar em Cronos, estamos a falar no homem. O homem tal e qual como o conhecemos, na grandeza, na parte carnal, a parte de expressão. Quando estamos a falar em Kairos, estamos a falar na divindade do homem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, enquanto o homem é limitado, estamos a falar na parte divina do homem, é ilimitado, que é a nossa potencialidade. Isto associando à parte racional, que é uma linguagem mais 0,1, é limitada, fixa, rígida. Se nós olharmos para a parte inconsciente, que é a parte direita do cérebro, é ilimitada. E aí estão recursos, porque quando nós fazemos um trabalho de reflexão profunda, quando conseguimos ir buscar através de histórias ao nosso pré-inconsciente e ao nosso consciente e que revelamos estas grandes potencialidades, nós vamos ao sentido da oportunidade e vamos buscar a parte mais divina de nós. Faz sentido para vocês isso? Sim, sim. Ou seja, é aí que nós quebramos barreiras, é aí que nós ultrapassamos as limitações. E é com a associação de Kairos que nós conseguimos fazer isso, e não um Cronos. Porque um é limitado, o outro é ilimitado. Nós temos dois mundos. Não falando em religião, ou seja, nós quando éramos crianças treinávamos, dávamos essa educação do inferno e do céu, que nós só quando partíssemos é que íamos para estas duas grandezas. Ou seja, nós temos o céu e o inferno na Terra. Quando estamos numa tempestade e num confronto direto com alguém que é altamente desgastante, estamos no inferno. Quando estamos com alguém que vivemos e que é altamente potenciador, estamos no céu. E isto é aqui, não é quando partirmos, é aqui. É o limite contra o ilimite, contra a dimensão maior que nós temos. E isto está tudo dentro de nós. E cada vez mais faz sentido que o mundo interno, seja trabalhado, porque quanto mais nós trabalhamos, mais quebramos os limites. Com certeza que já vocês várias vezes falam com pessoas e que dizem que isto não é possível, não há forma de alterar isso, e muitas vezes consomem mais energia só a tentar quebrar estas barreiras do que a produzir o resultado. Faz sentido para vocês isso? Para mim faz todo o sentido. Pronto. Para mim. Sim, cada um sim. que fale por si. Por isso é que nós próprios, mas aquilo que falávamos lá para trás, que nós somos como a cebola. Nós funcionamos muito em camadinhas. As nossas crenças mais fortes estão no centro e as outras servem como proteção em relação à crença mais forte que está no centro e a mais antiga. Se nós a queremos trabalhar, temos que ir de crença em crença e observá-la. E nós só conseguimos resolver uma emoção, uma crença, com outra ainda tão forte ou mais. Isto dá-nos um poder de flexibilidade e de trabalhar as nossas limitações e quebrar esses limites. E isso é tudo feito na grandeza de Kairos e na grandeza da nossa parte
pré-consciente e inconsciente. Quando tu há bocado fizeste a pergunta, eu estava não reparei que estava com o micro desligado, mas eu digo, claro que achei graça e concordo, e estamos a perder tempo, não é? Quando andamos nisso, estamos a perder o nosso tempo, de facto. Yeah. Porque muitas vezes agarramos-nos a certas Mas picuices, pronto, estamos. sim, e o ser humano tem a divindade, tem a potencialidade de complicar e nunca se esforça para simplificar. Ou seja, é empurrado sempre para encontrar o lado do não da coisa do que se focar na positividade. Uns mais do que outros, não é? Dependendo, mas de facto. Sim, mas e nós, como seres desafiantes, construtivos, que temos esta parte divina entre nós, também temos que a saber usar, porque é uma obrigação nossa. Obrigação no sentido de corrente, mas no sentido de nós aproveitarmos o melhor que existe de nós. É nesse sentido que. Sabes que eu às vezes debato muito com isso, quer dizer, de facto, mas faço uma má interpretação, isto é, eu julgo que aquela é a minha identidade, eu sou assim, quer perceber, quer dizer, mas quer dizer, me estás a ver, quer dizer, vejo isso de uma forma, com alguma rigidez. Eu não sou Sim. assim, posso não ser assim, mas de facto estou ali, trás, esgravatadas. Sim, nesse momento vives essa realidade. Tu não és assim. Tu nesse momento estás assim. E porquê que te convidava-te a mudar o verbo? Porque o estar é uma situação passageira e Certo, o certo. ser é uma coisa mais duradoura. Perfeitamente, E perfeitamente. nós, quando dizemos que somos, incorporamos essa cúpula, essa vertente que muitas vezes não é tão positiva assim. Quando nós estamos a dizer que é uma questão temporária e nós muito rapidamente vamos libertar-nos, vamos perdoar e vamos libertar-nos. E vamos viver o tempo de Cronos, o tempo fixo do relógio, de uma forma mais libertadora que Kairos nos vai permitir, que é aproveitando essa flexibilidade. Estamos a negar o processo evolutivo, não é? Sim. Aquela pirâmide, não é? E por isso é que uma coisa se vincula com outra, não é normal. Por isso é que, claro que a questão não está aqui a questão da religiosidade, mas está aqui a situação de inflexibilidade, coisa fixa, rígida, versus maior flexibilidade, sentido de oportunidade, e nós sentimos flexíveis e aproveitarmos o melhor que existe de nós, para conseguirmos mais e melhor resultado. E que a caminho da nossa realização, ou do nosso propósito. E quando falamos em eternidade, é o encontro do nosso propósito. Não é mais do que isso. Porque quando nós caminhamos e entramos em flow, nós vamos nos direcionar e estamos a direcionar para o nosso propósito, para o grande propósito. Estamos a cumprir o propósito momentâneo das circunstâncias e estamos a caminho do propósito maior. É claro, como falámos ontem, o nosso propósito circunstancial pode variar, mas tudo nos leva ao propósito maior. Nós podemos muitas vezes não ter consciência dele, mas ao longo da nossa caminhada nós aprofundamos-lo nesse sentido. Portanto, vamos encontrar, ou temos esperanças de encontrar a eternidade aqui na Terra. Exatamente, eu acredito nisso. Nós construímos tudo aqui na Terra. E por isso é cada vez mais se importa saber a intenção positiva que nós estamos nas coisas, estamos nos relacionamentos e tudo isso. Porque muitas vezes alguém nos traz um mau procedimento, uma atitude, mas o que está por trás até é algo de nos ajudar, nos colocar à prova. Nós temos que também colocar, não um juízo de valor, o está bem, está mal, mas no sentido de curiosidade. Claro que não é fácil fazer isto. Porque a nossa reação humana, proteção, leva-nos ao embate, à gestão emocional do embate, do bateu, levou. Mas mudando esta bitola, também no sentido de nós verificarmos de intenção positiva, também nós desarmamos a outra parte e confortamos-nos. E é necessário termos essa serenidade para fazer isso.
Entrando aqui um bocadinho também nesta parte de gestão do tempo, vocês na escola lembram-se desta lenga-lenga? Eu O lembro. tempo perguntou ao tempo, o tempo Quanto tem, tempo o quanto tempo tempo tem. tem? Sim. Respondeu o tempo ao tempo, quanto tempo o tempo tem. E isto tem as duas grandezas, a rigidez do relógio e a dimensão da oportunidade de Kairos, ou seja, de nós aproveitarmos o tempo quando estamos nas coisas, quando estamos a aproveitar esta dimensão mais interessante. E a partir daqui vamos começar a entrar na operacionalidade de aproveitar melhor o tempo. E esta lenga-lenga que nós aprendemos na escola ficou-me sempre no ouvido e como a língua dos pés, mas fazer o quê? Conheces? Mas, Epá, mas pouca gente conhece. ou seja, já me esqueci de muita coisa, mas E lembro-me dos quando... guês, ainda é um bocado pior a dos Não, guês. isso já não me lembro, os pés não sei. Mas isso é quando a gente era criança, né? É, Faz tempo. Bem, sim. nunca aprendi isso, mas eu ouvia meus colegas falarem. Mas é esta dimensão, este conforto, este sentido de exploração, de dizer, nós estamos uma hora, vocês e eu veem com certeza que há pessoas que durante uma hora fazem X e outros que na mesma hora produzem Y. Ou seja, o sentido da oportunidade de um de outro é diferente. Enquanto que a dimensão de Cronos da hora é a mesma, são 60 minutos para as duas pessoas, mas para um o sentido da oportunidade é mais limitativo do que para o outro, porque produz mais. Isto também tem efeito com o sentido de flexibilidade, sentido de organização, tudo isso. E agora vem a questão, se nós tivéssemos mais de 2 horas por dia, o que é que nós faríamos com essas 2 horas? Já tomaram essa reflexão? Será que nós conseguíamos aproveitá-lo da melhor forma? Sim, ia descansar mais. Ia ter mais 2 horas para descansar. Também faz falta, exato, quando não Pois, fazemos. porque, olha, se você estiver cansado, você não raciocina bem. Se não raciocina bem, você não vai produzir bem. E assim por diante. Eu ia ter todo dia 2 horas a mais para dormir. Era ótimo. Podíamos afiar o machado, não é, Rui? Isto também era uma forma de nós aproveitarmos os instrumentos que temos ao nosso alcance, de nós sabermos para onde é que queremos ir e temos clareza disso, que depois tudo faz sentido. Uma das coisas é nós apercebermos do padrão de consumo de tempo que nós temos. Para isso, eu desafiava-vos a fazer um levantamento durante uma semana, o que vocês, como é que ocupam o vosso tempo. O que é que isto tem que ser feito? É um levantamento, eu trago aqui um quadrozinho, que dia a dia colocávamos as horas e registávamos o que é que nós fazíamos naquelas horas. Isto tem que ser tem que ser durante uma semana, para nós percebermos o padrão de ocupação do tempo. E para entender o padrão que está ali. Se é um padrão inovador de rentabilização do tempo, de flexibilidade, de oportunidade, ou está ali um sentido mais de consumo do tempo. Para quê? Para poder reorganizá-lo e maximizá-lo. Para diagnosticar, para aferir o momento presente. Faz sentido para vocês este convite? Pronto. Daí apercebem-se o estado atual, que é o estado, e vão ver os padrões de ocupação do tempo, ou seja, os padrões de Kairos, no que é feito no padrão de Cronos, do tempo. E aí o que é que isto quer dizer? Vão-se aperceber da realidade que têm, porque a mapeiam. E ao mapeá-la, vão ver como é que a ocupação que fazem à segunda, à terça, à quarta e assim sucessivamente durante uma semana. E porquê uma semana? Porque nós durante uma semana temos o mais diverso possível de ocupação.
Em termos de 7 dias, temos uma ocupação variada que pode ser regulada ou pode ser diferente. A seguir a isto, depois de clareza do como nós estamos, vamos fazer outro exercício, que é a percebermos se há repetições, há padrões ou varia. E como é que nós organizamos este tempo? E como nós organizamos o tempo se temos ocupações que necessitam de decisões maiores e essas decisões são feitas de uma forma aleatória, em termos de colocação no tempo, ou nós afetamos as decisões maiores quando temos mais energia. E chamamos para aquilo o biorritmo. Já lá vamos. Vocês sabem o que é o biorritmo, não sabem? Sim, eu sei o que é o biorritmo. Posso não saber explicar, mas sei o que é o biorritmo. Sim, mas já lá vamos. Agora, já lá vamos. De isto, agora vem o passo a seguir, que é nós clarificarmos qual é que é a nossa habilidade, qual é que é a nossa competência única. Naquilo que fazemos, todos nós temos uma competência única, que é exclusiva, nós fazemos de forma que ninguém faz. E agora vou-vos também partilhar como é que fazemos isso para clarificar, para mapear, para encontrar esta competência única, vamos dividir as nossas funções em 4 categorias. A primeira é ver qual é que fazemos tão bem, que ninguém mais faz assim. A segunda categoria, vamos fazer as coisas que nós fazemos bem, de uma forma extraordinária, mas não única. Vamos na terceira categoria, vamos ver as ações que fazemos bem, mas que mesmo nos aborrecem. E vamos ver as competências que fazemos de uma forma não competente ou que não correspondem com os padrões exigentes. E com isto leva-nos à segunda vertente, do que é isto. Depois de mapear aquilo que fazemos de uma forma extraordinária e única, depois de fazermos as tarefas que fazemos bem, as que fazemos de uma forma assertiva, mas que nos aborrecem, e as que fazemos de uma forma não competente, vamos ter isto mapeado, identificado, podemos utilizar o quadro anterior, vamos ver, pedir a pessoas que nos conhecem a nível da competência única e validá-las. Validá-las, o que é validá-las? É dizer, conferir o nosso sentimento e dizer sim, tu fazes isto de uma forma única e extraordinária. E as nossas energias passam a ser canalizadas para aí. As outras, nós preparamos-nos para delegar, para passar para o outro. Faz sentido para vocês? Sim, fará sentido. Sim, faz sentido. Basicamente está numa fase de não delegação, mas faz sentido. Sim, e também outra coisa, aqui vamos, não estou a dizer que se mapeie e faça, vai-se preparando, as nossas energias vão ser canalizadas para aquilo que fazemos de uma forma única, extraordinária, e que nos levam para o passo seguinte, nos levam a evoluir, e as outras nós passemos-las para quem faz melhor. E muitas vezes até com um custo menor. Para quem faz pior ou para quem faz melhor? Quem faz melhor. Melhor que nós, com um custo menor. Claro. E porque nós depois passamos-nos a concentrar com as tarefas que nós fazemos tão bem, de uma forma única, nós vamos produzir mais valor acrescentado no tempo que temos. Isso na nossa profissão é muito relevante, porque eu, por exemplo, passa-se isso comigo. Delego muita coisa que não gosto de fazer, porque fico com mais rentabilidade para fazer aquilo que gosto. Pronto, ao fim e ao cabo já estás a fazer uma parte disto, certo? Já faço uma parte disso. Sim, ou seja, aqui importa. Não gostar, não tenho paciência, rouba-me tempo, não sou produtiva.
Logo aí, ponto. E como tu, isto é um convite, encontrares as funções que fazes bem de uma forma única e concentrares o tempo todo aí. As outras tarefas, ou por não teres paciência, ou por encontrares uma gosto, pessoa porque não rende. que faça melhor, com um custo menor, Uhum. tu concentras naquelas tarefas que Faço bem. fazes bem e que te levam mais rendimento ou que fazem mais significado para ti. Claro. E com isto estás a ter um sentido de oportunidade muito maior e que te leva para o próximo nível. Claro. Isso é um ponto. Mas é nós ganharmos consciência disso e as outras pessoas ajudarem-nos a validar qual é que é a nossa competência única. Quando se diz única, é que nós fazemos tão bem, da mesma forma não existe outra. E nós, há certas coisas que fazemos, podem outros fazer a mesma coisa, mas tão afinado, tão competente, que há uma conexão ou uma entrega, não existe igual. E é nesse sentido que nós estamos a falar nisto. Dá um trabalho inicial, mas dá um sentido, uma clarificação extraordinária. A seguir, o que é que nos leva? Leva a pedir-nos ajuda. Vamos falar de pessoas que nos conhecem, não é estranhos. São pessoas que nos conhecem, isto é um convite de 5 e 10 pessoas, no sentido de nos poder aferir e validar essa competência, para nós concentrarmos todas as energias aí. Como, por exemplo, nós, a parte de tratamento das redes sociais, nós não estamos tão focados, nem somos tão bons aí. Claro que no início temos que nos preparar, temos que saber como é que é o processo, para poder também dar as orientações. Mas, depois de termos alguém que nos faça isso, é meio caminho andado para o nosso foco ser concentrado ali, naquelas funções do core, ou seja, naquelas que mais nos ajudam a crescer. Além disso, também outra coisa é nós vermos o que é, como é que as nossas energias andam durante o dia. Todos nós temos ciclos diferentes, quer de segunda, quer de terça, ou a nível de horários. Isto o que é que leva a refletir? É que nós comecemos a desenhar a nossa agenda não da mesma forma, mas sim, quando nos sentimos produtivos, já vos vou partilhar, colocarmos as ações que necessitam mais energia e que produzem mais resultados para nós. O que é que leva? Leva a nós conhecermos em maior profundidade e sabermos quando é que produzimos mais e quando é que as nossas energias estão em alta. Porque nós temos também um padrão. Ou somos mais matutinos, ou somos mais noturnos, ou mesmo assim durante o dia temos horas que produzimos mais. E é concentrarmos as atividades de maior valor acrescentado nessas alturas. Já vos vou dizer como é que eu vos proponho e como é que podemos fazer isso. Pronto, aqui é a questão da competência única, a validação, com 5 a 10 pessoas. Porquê? 5 a 10 pessoas, de possível que não os conheçam, mas que conheçam vocês, no sentido de atestar e validar e terem um ponto de vista que muitas vezes nós não temos, para depurar e aperfeiçoar essa competência única, para serem mais, servir mais e melhor. Além disso, nós também sabermos se nós estamos a afetar tempo a coisas que outros podiam fazer melhor, e ao afetar o tempo àquilo que fazemos bem e único, vejam onde é que nós podíamos, a oportunidade que nós temos. Daí a oportunidade de ultrapassar os limites, quebrar barreiras. Mas isso nem sempre é possível, né? Sim, mas isto também depende de nós conhecermos e nós atestarmos e um convite a pessoas que nos validem isso, porque nós nunca somos bons juízes em nossa causa própria. Sim, mas o que eu estou dizendo que não é possível é você achar que você é mais competente nisso e delegar para os outros outras questões e você focar naquilo. Quer dizer, delegar, temos que ter a quem delegar, né? Sim, mas ou Isso seja, não... isso é uma coisa que se prepara, o processo Pois, constrói-se, não quer dizer que de um dia para o pois. outro. Não é isso que estamos a falar. É no sentido de construir, ao cabo de 5, 6 meses, um ano, preparar o processo para delegar, para nós nos concentrarmos naquilo que faz mais sentido e significado para nós.
E esse sentido, nós pedimos a outras pessoas para validar, mas somos nós a fazer. Pedimos é uma opinião externa se o valor que nós estamos a entregar é de uma forma única. Faz sentido para vocês o que eu estou a partilhar? Uhum. Para quê? Para... Ó, Rui, desculpa, Força. vou-te só dizer aqui na estão, tu diz querer dizer estão então. Encontradas, clarificadas as Uhum. habilidades, tarefas que faz de forma única. Sim, Estão, então, com certeza. exatamente. Seria? Repete lá o que tu Tu disseste, tens- que eu não ouvi. Eu ouvi com falhas. Eu disse, ali tu tens 2 vezes estão. Devia ser Sim, estão, então. estão, sim, senhor. É verdade. Obrigadinho, Gorete, por dizeres. É verdade. Estão então, exatamente. E está aqui repetido e devia ser então. Está aqui um erro. Obrigadinho, tá? Nada. E por isso o que é que estamos a fazer com isso? Estamos a fazer no sentido de servir e servir o melhor nosso melhor, e a pessoa que nos conhece vai ter um convite crítico positivo e vai nos encontrar algo e melhorar a nossa proposta única. E nós vamos sentir também que estamos a concentrar naquilo que temos de melhor para servir. Além desta caminhada, isto já falámos ontem, e isto foi um bocadinho também que agora me partilhou e vocês também partilharam, dizer que já faziam, que é os objetivos anuais, decompô-los em mensais, semanais e diários. É os nossos Isto, GPS. sim, isto vocês já fazem e é uma boa forma, é uma boa prática para corresponder. Além disso, é um convite, além disso, associar tarefas a objetivos. Ou seja, depurar para cada objetivo que tarefa é que nós temos que associar, o que temos que fazer para o alcançarmos. Para depois colocar na agenda para conseguir monitorar isto dia a dia, semana a semana. Eu, por acaso, ainda tenho umas coisas que não coloquei e que não estou a conseguir alcançar. Eu acho que é mesmo, no meu caso, está a ser falta de organização. Pronto. E eu tenho aqui um quadradinho que pode ajudar. Foi útil para mim e está a ser útil para mim, acho que vos partilham, é a indexação do objetivo à tarefa. E isto, quando é ao dia, ser preparado no dia anterior. Quando for à semana, ser revisto e preparado no dia antes da semana começar. E de uma forma seguinte. Mas já lá vamos. Além de este quadradinho, é nós termos os objetivos decompostos, como falámos, as tarefas associadas e uma estimativa de tempo que elas mesmas vão ocupar. Não quer dizer que seja rigoroso, mas o que é que estávamos a fazer com isto? Estamos a fazer um planeamento de tempo que nos dá mais flexibilidade e maior aproveitamento. E com isto nós estamos a preparar-nos para o embate que é e de alocarmos energia para satisfazer aquele objetivo. Faz sentido para vocês isso? Uhum. Ou seja, o que está o O1 quer dizer um objetivo. Por exemplo, ia fazer uma reunião aqui, ali ou lá, ou conseguir uma visita aqui, é um objetivo. Este objetivo tem as tarefas alocadas. Mas, além disso, para nós atestarmos a utilidade, temos que verificar o porquê. E quando atestam o porquê da coisa, estão a validar a importância da tarefa e do objetivo, se acrescenta valor ou não. Oh, Rui, desculpa lá que eu agora não percebi. Tenho ali objetivos. Sim, 0,1 é um objetivo. é um objetivo. Eu ali meto qual é o objetivo. Aqui colocas aqui o objetivo. Na tens o tarefa. objetivo de cumprir várias tarefas. Aqui são as tarefas que são Espera. necessárias para Necessárias cumprir este para objetivo. atingir, para fazer aquele objetivo. Exatamente. E depois tu perguntas porquê Aqui, DT1 e 0,1. sim, o que estamos aqui a falar é quando nós
fazemos e desenhamos as tarefas e os objetivos, perguntarmos o porquê daquela tarefa e daquele objetivo. Daquele objetivo. Porque é que eu quero atingir, porque é que eu quero atingir aquele objetivo Exatamente. Que e porque é que eu tenho que fazer aquela tarefa para o atingir. Sim. Qual é que é o impacto dessa tarefa? Qual é que significado tem para mim? Será que é Pois, importante? porque eu se calhar quero atingir um objetivo, mas depois há tarefas que eu não gosto de fazer para o atingir. Pronto, mas aí também tu, perguntando a ti próprio, ou perguntando ao objetivo e à tarefa, tu vais ter essa depuração. Ok. Quando tens essa depuração e vês que é impactante, mas embora que não gostes, faz uma organização diferente. Se calhar dentro das competências únicas, tu mobilizas-te para, tem que ser tu. Se cai dentro das competências razoáveis ou que não gostas de fazer, tu delegas. Mas de uma forma planeada e controlada. Uhum. Mas tens um porquê prévio. Certo. Sabes o contributo daquela tarefa e daquele objetivo para conseguir algo maior. Uhum. Isso não tem a ver com aquilo que a gente faz na KW, que é aquela. Eu não sei o que chama é que, aquilo? não sei o que... GPS. É o que disse agora Ah? aqui, exato. É o GPS e o 4 em 1. É, não tem a ver com isso. Também Pronto, tem, mas de outra forma. Sim. Sim, O mas GPS estamos a falar quase na mesma coisa, né? quase, mas não. Aqui é mais profundo, porque aqui é porque é que tens que saber porque é que queres atingir aquele objetivo e Sim, o que é que aquela tarefa te faz fazer para o Exatamente. atingir. Se Aqui eu é pus perguntar aquela. o porquê. Sabe o que é? Eu acho assim, se eu pus aquela tarefa, é porque eu acho que ela é necessária para atingir aquilo. Agora, o porquê, posso estar Gabriela, errada, posso estar errada. deixa-me perguntar, e porquê é que tu achas necessária aquela tarefa para aquele objetivo? Eu ponho uma tarefa todo dia de fazer esses X horas de lead gen, porque tenho que ter X contatos, tenho que fazer X contatos por dia, X por semana, quero fazer X reuniões e pronto, E certo? porquê é que tu queres fazer esses contactos, essas reuniões e esse trabalho? Sim, Mas se não fizer isso, não vai ter nada. E porquê é que não vai ter nada? Porque o lead gen, se você não fizer o lead gen, você não vai ter cliente, não vai fazer absolutamente nada. E porquê é que queres ter clientes? Porque se você não tiver o cliente, você não vai atingir os objetivos propostos que você pôs E lá em porquê é cima, que os números. tu queres atingir os objetivos que propuseste? Claro, por que eu quero? Sim. Isso aí já é. Eu tenho escrito no meu caderno, mas agora aqui não. Tudo bem, ou seja, o que eu estou a esforçar-me para passar é vermos o contributo raiz, Sim, estou a mas ou seja, entender. claro que cada um é cada um. É a ir ao gente fundo da fazendo questão, é ir perguntas ao para a fundo do gente porquê. É mesmo a coach, é ir ao fundo do porquê. Exatamente. igual criança. Tu te pergunta o Porque tu porquê. discutes uma vez É. e a partir É do ir ao momento fundo. o teu cérebro, o nosso cérebro, clarifica aquilo a um ponto, na execução não está preocupado do porquê, está concentrado na execução. Não está a encontrar desculpas, está a alocar as energias todas na execução. Porque aquilo faz sentido, traz significado, é importante, traz impacto. E tu tens uma previsão de tempo para o facto. Né? O Ou ano seja, só tem 12 meses. Esses 12 meses tem que. mas Gabriela, o que eu estou-te a convidar, e estamos todos a convidar-nos a nós próprios, é não pensamos de uma forma analógica na situação, mas pensamos na profundidade da situação, que é a nossa no tempo, fazemos mais e melhor, com menos esforço. Aqui é o tempo de Queiroz. Exatamente. Eu estou a entender isso, mas O que é que eu acho aqui? Quer dizer, eu percebo, claro que sim, só que nós neste quadro já estamos numa fase muito operacional. E daí todo o enquadramento que tu fizeste para trás, que foi incrível. Quer dizer, nós agora, quer dizer, aquele caminho para trás, que é um caminho, enfim, um caminho lento e difícil, chegamos ao nosso propósito, subirmos aqueles níveis todos no processo evolutivo, ok. Nesta fase,
Vamos lá ver, não quer dizer que às vezes não estejamos já numa fase de operacionalização e de repente somos puxados, talvez com perda de produtividade, a pensar de facto no nosso propósito, etc, etc. Só que nesta fase nós estamos de facto muito operacionais. Por exemplo, estou a ver o caso de nós consultores. Quer dizer, nós não vamos, quer dizer, podemos pôr em causa de facto o que é que estamos no imobiliário a fazer. Afinal, o que é que nós queremos? Mas quer dizer, quem está tem de facto objetivos, as métricas estão muito definidas, nós sabemos este encadeamento todo e nós queremos atingir X negócios, queremos aquele orçamento para atingir outros propósitos, mas Claro. portanto, já não pomos muito em causa o objetivo, não é? Sim, mas o que importa aqui também é não estar constantemente a discutir as vírgulas, é no momento em concreto discute-se. Limpou, quando vais para a execução, não estás a concentrar mais energias no resto. Certo, que é o que estamos aqui já. Quer dizer, eu Exatamente. percebo aqui as tarefas. Porque é que esta tarefa é importante para o objetivo? Isso acho Claro. que é fundamental. Porque se não for, porque é que nós estamos a fazê-la? O que é que não... E também dá-nos informação para estabelecer prioridades depois da Exatamente. agenda. É Nós fantástico. daqui extraímos essa Fantástico. informação. Além disto que eu vos convidava a fazer, e além de, ou seja, fala uma vez por semana, depois é olhar e também as boas teorias, boas práticas dizem três objetivos, ou no máximo 5, conforme cada um, e sempre ímpares para o nosso cérebro, no sentido de ter desafios, ter projeção, para se ocupar de uma forma impactante e entregue. Além disso, também ver quando é que nós somos mais produtivos, no dia e na hora, e concentrar, quando somos mais produtivos, as atividades mais importantes. Se nós concentrarmos quando somos mais produtivos, as atividades mais importantes, nós vamos produzir mais e melhor, de uma forma mais realizada. Isto vai nos ajudar a que nós façamos as atividades menor, rotineiras, nos alturas em que estamos com menos energia ou mais cansados. Mas são daquelas atividades que têm que ser feitas, porque ou têm passos ou têm outras situações, e ajuda-nos a fazer isso. E escolherem o dia e a hora em que certas atividades são feitas. Quando desenham isso, fazem um desafio a conhecermos-nos maior profundidade e a associar, eu faço aqui uma analogia um bocadinho à montagem do automóvel e mesmo das peças. Faço muito isso. A ergonomia estuda o posto de trabalho e vai um bocadinho ao biorritmo da pessoa. E tenta encaixar e desenhar o posto de trabalho de forma a que tenha em conta a pessoa e o posto de trabalho, respeitando sempre aqueles padrões, que nunca é perfeito por aí. Mas da forma, quando nós somos donos e temos em mãos a nossa atividade, ao desenharmos, sabemos que quando nós produzimos mais e melhor e imputarmos essas atividades com maior impacto e que nos levam mais a contribuir para o objetivo, também nós entregamos e fazemos as coisas com mais realização. Faz sentido para vocês isso? Isto também, porque há pessoas que funcionam melhor de dia que é de manhãzinha, outros funcionam melhor à tarde, porque a Lidiane, vocês não podem fazer de noite, claro, eu entendo perfeitamente e se alguém está a dizer isto está a ser de outra dimensão, mas pode ser feita mais de manhã ou mais ao seguir ao almoço. As pessoas podem ter desempenhos diferentes, não é? Eu já tenho feito muita vez à tarde e gosto bastante. Pronto. Sabe, Rui, que o Força. melhor telemarketing é feito à noite, né? As empresas de telemarketing, o melhor horário que elas trabalham é à noite. Claro. Porque é quando as pessoas já estão mais Em casa, não é? em casa e estão mais tranquila, e é quando o telemarketing funciona melhor. Aí não há o biorritmo a falar, aí as pessoas sabem que estão alocadas em casa, estão a chegar a casa e eles estão a ligar, não é? Estão a ligar. Verdade, Mas o que estamos aqui a fazer é, nós sabemos quando é que estamos no máximo das nossas capacidades e quais é que são as tarefas mais importantes que nos ajudam a evoluir mais
e encaixá-las. E é essa a situação. Além disso, outra forma de completar também este desenho da nossa agenda é outra questão, é nós fazermos perguntas e tomarmos decisões quando estamos com as nossas capacidades aferidas. O que é que eu quero dizer com isto? Não estamos extremamente cansados, porque muitas vezes o cansaço leva-nos a lixeirar as coisas. Quando estamos aborrecidos ou completamente sufocados com determinadas coisas. E estou a falar de decisões mais impactantes que às vezes têm a ver com a nossa vida ou com a nossa forma de estar perante outros ou perante decisões de negócio profundo, tudo isto. São essas decisões que estamos a falar. Quando Porque, estamos sob estresse também não é uma boa ideia. sim, e vocês podem encontrar também e ir buscar suporte e sustento às vossas forças de caráter, aos vossos recursos, para vos poder equilibrar isso. E onde é o maior sentido de realização. Além, eu deixo aqui 3 questões para nos ajudarem a estabelecer prioridades. Primeiro, identificar, já fomos falando, quando é que nós temos mais energia e colocar essas atividades lá. Segundo, perguntarmos se não fizermos aquela atividade, qual é que é o pior cenário? Se não fizer isto, o que é que me acontece? Ou seja, se não fizer isto de uma forma sucessiva, ou se não fizer Se não isto fizer muito, isto, não ganho dinheiro. pronto. E o importante, e o Isto estão a reportar só é a um- atividade, porque pode claro, não ser é uma um- coisa da atividade. Claro, claro. Pode ser uma coisa pessoal, pode ser eu querer aprender uma língua nova, pode ser. Completamente. Pode ser eu querer Não é? emigrar para a Rússia, não é aconselhável. Mas pronto, lembrei-me agora. Mas te Tenho que podes lembrar de aprender. um país muito bom. E se chego lá, sou preso. Pumba. Mas pronto, quero ir para um país, para a China. Tenho que aprender agora como é que se chama a língua do chinês? Mandarim. Mandarim. E mais um bocadinho, entender a cultura deles, para me poder enquadrar lá, para estar mais ambientalizado. E se eu não aprender, vou para lá, o que é que vou me rentabilizar da minha viagem lá? Nada, pouco, frustro-me, não é? Consumo dinheiro e os meus recursos. É este sentido mais profundo da questão. E a terceira questão é, que atividades, se eu fizer já, me dão maior valor acrescentado para satisfazer o meu objetivo, ou para satisfazer a minha evolução. São estas 3 questões que me ajudam a estabelecer prioridades na minha agenda de uma forma mais efetiva e que maior produtividade. Faz sentido o objetivo para vocês isso? Uhum. Não. Uhum. Além disso, é construir a nossa agenda em papel e no Outlook, no Notepad, que é o que toda a gente tem vem no Office, esse programazinho, ou há várias aplicações até gratuitas, no sentido de nós, papel, porque temos os objetivos sempre em frente, vão quando nós formos, e no telemóvel porque é uma forma de nós sermos avisados e não nos esquecermos disso. E nós conseguimos aproveitar o tempo. Notem, também deixem algum tempinho entre as tarefas, para alguns imprevistos, para ter mais tolerância, para não serem sufocados com stress e não sentirem-se assoberbados com as atividades. Respeitam-se a si, o vosso tempo e o vosso biorritmo, conseguem fazer mais e melhor, porque conseguem alocar as atividades com mais energia, que contribuem mais para o objetivo e tudo isso. E têm, de uma forma, outra coisa que vos deixo, que alguns autores dizem, e eu acho que é pertinente, é nós termos sempre na nossa mesinha de cabeceira um bloco de notas, porque ao acordar, ou muitas vezes quando nós temos quebra de sono, lembramos-nos de algo, se não apontarmos, andamos aí todo dia, o que é que eu me lembrei, o que é que eu não fiz, o que aquela atividade é tão importante e agora não me lembro do que é, pomos ali a pensar, estamos a consumir energia. Já me tem E isso- acontecido isso de noite. Lembrar-me de uma Exatamente. coisa e depois, se não escrevo, Exatamente.
Pá, não consigo Outro dormir dia porque não depois, vem. depois tenho medo de me esquecer. E essa é uma. E outra coisa, a gente lembra-se. Quando dizemos que nos lembramos, não nos lembramos. E Não depois nos andamos ali tempo a Mas tentar comigo nos mexe lembrarmos. logo com o sono, estou ali a gastar. Exatamente. E não faz, e não tem significado para nós. Assim a gente registra, olha, pronto, está ali no papel e acabou. E porque as melhores insights, dicas, Bem de noite. é de noite e quando o nosso inconsciente se revela. Porque nós É. desligamos o consciente, o nosso inconsciente continua a trabalhar. Só para quando o nosso corpo desligar. Mas é extremamente importante isto e é operacional, ou seja, isto tem prática, aquilo que eu vos partilhei é extremamente prático, que eu vos convido também a adotar na atividade, e algumas eu adotei, outras vou também adotar, no sentido de nós termos mais profundidade da questão. E olha, para esta história das notas, há agora já não é muito novo, não é? Mas um blocozinho com uma caneta. Pronto, pode-se usar o lápis borracha, mas há canetas que têm uma borracha e que a tinta apaga. Isso também dá Sim, muito sim, jeito. sim. Muito jeito É. mesmo. E são mais funcionais, não que a gente não anda ali com borracha e com lápis É, e com coisa. é. E nós fazermos revisão dia a dia, semana a semana, o quanto nossas atividades estão a cumprir os objetivos que nós pensávamos que estavam e qual é que é os desvios que estamos a ter. Assim como para a semana. Porque isto também nos dá uma validação oportuna daquilo que nós fazemos e o quanto produtivos nós somos. E se nós não temos alguma inclinação, de algum padrão que estamos agarrados, ou por algumas vidas que já passamos, ou por algo que temos que trabalhar, que não estamos a conseguir saber. Mas isso só de uma forma analisada no tempo. Uhum. Pronto, era um bocadinho que eu tinha isto aqui para vocês. Vocês já ouviram falar no diário de bordo? Uhum. O diário de bordo é um conjunto de indicadores, utiliza mais na parte organizacional, nos departamentos, mais a nível de direção, que são ou mapas de Excel ou mapas informáticos, de nos dar alguns indicadores, e neste caso, como estamos a falar, pode ser desde a produtividade, desde os atendimentos, desde os trabalhos e tarefas, o tempo que nós demoramos a fazê-las, ter 3 ou 4 indicadores que vos permitam monitorizar aquilo que vocês fazem e o contributo que dão ao vosso negócio e à vossa realização. Para quê? Para terem uma confirmação do vosso sentimento. Porque nós temos um sentimento, nós nos apercebemos da realização. O que é a validação e mais informação à partida. Antes das coisas acontecerem, temos a tendência. Uhum. Pronto. E o que eu também isso é uma forma de nos ajudar a validar toda esta caminhada. E quando estamos a falar gestão do tempo, muitas vezes há conversas que não são produtivas, para não chamar outra coisa, e eu, quando estava na empresa, chamava a terceira doença profissional, que é a reunite. Há reuniões que a gente espremido são meia hora, que aquilo falava-se em 5 minutos. E conforme nós entramos na reunião, também temos uma predisposição a ocupar mais ou menos tempo e aquilo que observamos. Quando queremos ir para uma reunião, se nós levarmos preparada com guidelines ou com linhas de orientação para sermos mais produtivos, também é meio caminho andado. Estou a dizer isto, temos todos que melhorar, inclusive começando num, acabando no outro. Mas se nós formos preparados, mais a reunião é mais rentável e pode ser encaminhada para o fim que nós queremos ou da melhor forma e com menos desgaste. Faz sentido para vocês este convite? Pronto. Um slide. E porquê este slide com esta fotografia? Isto tem um propósito. Por mais que façamos, por melhor que planeemos, vai haver sempre estes buraquinhos. Uhum. E A vida acontece. Sim. E esses buraquinhos são os gaps
ou os intervalos entre a realização e o objetivo que nos propunhamos fazer, mas que são oportunidades de melhoria e são falhas que têm sido tido como senso de oportunidade para nós melhorarmos a nossa e aproveitarmos os recursos de outra forma. Isto também nos dá dizer que nós sentimos-nos realizar, mas nós podemos aproveitar mais aquele intervalo que não vimos de uma forma categórica e que agora em gráfico, em esquema, vemos. E conseguimos melhorar a ocupação e o resultado. Faz sentido para vocês também isso?